A adaptação cinematográfica da prequela de Jogos Vorazes de 2020, que coloca o vilão original como protagonista, está aqui e é mais do mesmo. Será? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Descrito como o sonho molhado de um libertário tornado à realidade, a série Jogos Vorazes tem uma ampla gama de fãs. O que parecia uma ideia revolucionária para muitos, acabou não sendo nada de novo no final. Agora, com base no romance de 2020, o público do cinema está sendo transportado de volta a Panem. Muitos têm se questionado se estamos vivendo numa sociedade parecida com Jogos Vorazes, desde o crescente aumento do poder policial do Estado, até a regulamentação excessiva do governo e a dessensibilização da cultura por meio da mídia de massa. A América moderna e a fictícia Panem compartilham qualidades que, de fato, ameaçam tanto a liberdade quanto a qualidade de vida. Se o poder corrompe, eles questionam. Então, o que dizer do poder absoluto? Isso soa algo familiar? Então, como forma de ajudar a expandir e construir um senso crítico, aqui vão algumas dicas sobre os filmes da saga Jogos Vorazes, incluindo o último lançado. O importante para quem assistiu ou irá assistir é analisar o filme de uma perspectiva em que pessoas poderosas podem fazer coisas terríveis em nome da democracia e da ordem. A lição mais enfatizada é que as instituições e governos se corrompem pelo poder, e sempre haverá aqueles sem escrúpulos morais dispostos a assumir o controle e querer mais poder. Jogos Vorazes não é apenas uma série de filmes populares para jovens adultos ou uma história de fantasia sobre o heroísmo de uma jovem. É muito mais sofisticado do que isso. É uma alegoria política, uma das mais conhecidas de nosso tempo, sobre poder e complicações de sua transferência. Dessa forma, ele aborda o mesmo terreno intelectual que obras como Política, de Aristóteles, O Príncipe, de Maquiavel e O Poder, de Juvenal, mas de uma maneira mais penetrante para leitores e espectadores, e especialmente relevante para nossos tempos. A última parte é um final apropriado e dramático para a história. Ela lida com o maior conflito da história, aquele entre liberdade e poder. Aqueles que acompanharam a história até o último filme podem ter pensado que o problema era bastante claro. Um homem, o presidente Snow, detinha todo o poder. Ele era cruel e usava todos os meios para mantê-lo. Ele estava no centro de uma cidade capital que saqueava os distritos de recursos e mantinha o poder através do medo. Se esse fosse todo o problema, a solução seria clara. O presidente Snow teria que ser morto. Com a fonte do problema fora do caminho, tudo ficaria bem. Essa era a visão da heroína Katniss Everdeen, na maior parte da série. E pode-se entender por que ela acreditaria nisso. Snow era uma figura horrenda e era pessoalmente responsável por imensa crueldade e crimes. Ele merecia ser derrubado e a justiça prevalecer. O problema de criar um mundo sem poder, então, é mais complicado do que derrubar o autocrata existente. Em toda situação revolucionária, aqueles mais motivados a alcançar o objetivo são aqueles que buscam deter o poder. Enquanto existir a máquina de violência legal, haverá aqueles que buscam controlá-la. E como Hayek disse, são geralmente os piores que chegam ao topo. Portanto, não são apenas aqueles que governam, mas também aqueles que buscam governar que constituem uma ameaça à liberdade. É assim que a existência de Estados-nação poderosos acabam criando várias camadas de perigo. Katniss aprendeu a grande lição da história. Não são apenas déspotas que precisam ser mantidos à distância, mas também aqueles que mais apaixonadamente buscam derrubar déspotas. Para realizar a liberdade, é preciso mais do que apenas aversão àqueles no comando. É necessário o surgimento do amor pela verdadeira liberdade. Então, o que esperar do último filme lançado? Segundo uma leitora, a obra Cantiga dos Pássaros e das Serpentes é incrivelmente emocionante, instigante e relevante. Collins faz perguntas vitais através de seus personagens. O que realmente significa ganhar uma guerra? Quantas gerações deveriam pagar por atos ocorridos antes de seu nascimento? Como decidimos o que é certo diante de consequências conflitantes? Portanto,
Você, sabendo que o personagem principal se tornará um ditador e levará tributos às arenas, tente enxergar a República de Platão no surgimento desse ditador, ou como eram as histórias dos gladiadores na Roma Antiga. Platão aborda temas como a justiça, a política e a natureza humana. Para Platão, a sociedade ideal era governada por filósofos reis, pessoas extremamente sábias e virtuosas. Ele acreditava em uma estrutura hierárquica na qual cada indivíduo desempenhava um papel específico com base em suas habilidades e natureza. A liberdade individual não era o foco principal de sua filosofia. Em vez disso, ele valorizava a ordem, a harmonia e a busca da verdade. No entanto, fica aqui alguns questionamentos. Numa sociedade sem liberdade, será possível haver uma genuína busca pela verdade sem a liberdade? Afinal, se um ditador controla a produção literária e jornalística, além de ter poder de censura e polícia, como garantir uma autonomia individual para se pensar? Platão também era crítico da democracia ateniense de sua época, acreditando que ela poderia levar à instabilidade e à tirania da maioria. Em A Teoria das Ideias, a central argumentação é que as coisas que percebemos no mundo sensível são apenas cópias imperfeitas das formas eternas e imutáveis. A justiça, a beleza e outras qualidades essenciais existem como ideias puras. A teoria das ideias sugere que a verdade está no reino das ideias, mas na prática política, líderes autoritários podem desviar da verdade, manipular a informação e distorcer a realidade para consolidar seu controle. Platão, frequentemente, alerta sobre os perigos da ambição desmedida e do conflito de interesses na busca do poder. A raiz latina de gladiador é gladius, que significa espada. Gladiadores, homens da espada, eram combatentes armados com espadas, mas também com lanças, adagas e redes. Eles lutavam nas arenas da República Romana tardia e durante a grande maioria do período do Império Romano. O mais famoso de todos os gladiadores romanos foi Espartacus. Os espetáculos mais sangrentos nas arenas romanas, sendo o Coliseu o mais conhecido, não envolviam os gladiadores profissionais. Os combatentes, nesses casos, eram prisioneiros de guerra ou criminosos condenados à morte. Outros eram escravos forçados a lutar até o último suspiro, não apenas contra outros, mas frequentemente contra animais selvagens, incluindo leões, tigres e ursos. Mas havia brechas para que homens livres escolhessem voluntariamente essa vida perigosa, buscando por fama, glória e fortuna. Curiosamente, os jogos gladiatórios foram iniciados como ofertas sacrificiais que acompanhavam funerais. Acreditava-se que o sangue derramado por escravos e cativos honravam a morte dos líderes do Estado com a união transcendente da multidão. Com cada uivo lastimável de animal e grito humano, os cidadãos sentiam-se envolvidos como um corpo único, satisfeitos coletivamente e aliviados das rivalidades e ressentimentos mundanos. Mas essas são algumas das referências, e você pode ver simbolismos em outras analogias. A mensagem fundamental da saga é a necessidade de um amor pela verdadeira liberdade, indo além da simples aversão aos governantes. A última obra, Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, continua a explorar questões cruciais através de seus personagens, levantando indagações sobre o significado de ganhar uma guerra e as consequências de decisões em meio a conflitos morais. Em última análise, a saga Jogos Vorazes continua a ser mais do que uma série de filmes populares, transcendendo para uma discussão profunda sobre poder, liberdade e as complexidades da transferência de poder. A história, inspirada por eventos históricos e filosofias clássicas, oferece uma reflexão relevante para os desafios contemporâneos e destaca a importância de questionar e compreender as complexidades do poder em todas as suas formas. Enfim, nosso objetivo aqui não é classificar o filme como bom ou ruim, mas sim analisar de várias perspectivas, além daquela ditada pela mídia tradicional. Desejo a todos um bom filme e nos contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi escrito por Joe Gardner e Sr. Bigodes, revisado por historiador libertário e narrado por Leafar do Leafarverso. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais.
Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Um abraço e até a próxima.